Oi, eu sou a Daniela, sou professora, psicomotricista, pedagoga. Tô aqui mais uma vez tentando dar uma ajuda para quem tá com as crianças na quarentena, essas crianças em fase principalmente de pré-alfabetização. Hoje o vídeo não é sobre dica de atividade, mas eu peço aos pais que querem entender um pouquinho da escrita das crianças, que parece de outro mundo quando não tá escrevendo com todas as letrinhas. Quem quer entender um pouquinho dessa lógica infantil, por favor, assiste o vídeo até o fim. Eu sei que ele vai ficar um pouquinho comprido, mas por favor, confie em mim, tá? Confie em mim que vai valer a pena. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem. Vocês conhecem alguém que começou a gostar de música, começou a querer aprender música, porque alguém deu uma partitura para essa pessoa ler, ou tentou ensinar essa pessoa a ler uma partitura de cara, assim? Pois é, o Rubem Alves fez essa pergunta há muitos anos atrás. E me fez pensar. E desde então, há 20 anos atrás, eu tive contato com essa leitura. E há 20 anos que eu penso nisso, junto com todas as outras coisas que eu aprendi na faculdade. É muito importante a gente gostar, a gente se interessar por alguma coisa antes de querer aprender ou querer ter contato com aquilo. Então vamos ler para as crianças, vamos brincar com elas, vamos apresentar esse mundo mágico que é poder inventar histórias antes de querer que elas aprendam letra, número. Isso se torna uma coisa cansativa, tá? Mas a minha ideia hoje aqui é tentar mostrar para vocês um pouquinho da história que a Emília Ferreiro, uma argentina, pesquisou as hipóteses que as crianças trazem antes de escrever alfabeticamente, ou seja, usar o nosso alfabeto direitinho, as letrinhas representando os sons que a gente fala, tá? A Emília Ferreira descobriu que lá no início a criança tenta imitar o adulto escrevendo. Eu lembro de quando eu fazia isso, eu me lembro da minha mãe escrevendo sem tirar aquela caneta do papel e eu quero fazer assim também, quero ser que nem adulto, né? E eu me lembro de fazer isso aqui que a Emília Ferreira chamou de garatuja, que é quando a criança tenta imitar a escrita do adulto. Então ela faz esses movimentos com a caneta, tá? Depois a criança se dá conta que se escreve com símbolos. E aí ela bota, mas ela bota desenho misturado com letra aqui, misturado com número, indiscriminadamente, tá? Nem todas as crianças passam por todos os estágios, ou a gente não observa isso, tá? Depois a criança já se deu conta que se escreve com letras. E aí aqui eu botei um 7 no meio, mas era pra ser um F, que eu tava tentando escrever de trás pra frente pra não ficar tão feio, tá? Então esse aqui, na verdade, era a tentativa de um F. A criança sabe que se escreve com letras, mas ela ainda não faz relação com o som. Geralmente, a primeira palavra que a gente aprende a escrever é o nosso nome. Então, as crianças começam a entender que aquelas letras fazem sentido e começam a colocar aquelas letras indiscriminadamente. Manda escrever chocolate, escreve com as letras do nome dela. Manda escrever farinha, escreve tudo com as letras do nome dela, botando em qualquer lugar. Porque ela entendeu que aquelas letras fazem sentido. Então isso já mostra que a criança faz coisas que fazem sentido. Ela tá pensando logicamente, tá? Depois vem um outro estágio, onde a criança escreve, ela se dá conta que para escrever precisa ter letra e que a palavra é dividida em pedacinhos, então a criança bota uma letra para cada pedacinho. Se eu disser para vocês que isso aqui, nessas 4 escritas aqui, tá escrito chocolate, vocês acreditam em mim? Vou mostrar. Isso aqui é a hipótese que a Emília Ferreira chamou de hipótese silábica. É quando a criança bota uma letra para cada som. E existe o silábico com valor e o silábico sem valor. O silábico sem valor é quando a criança bota uma letra para cada som, mas a letra não tem a ver com o som. Por exemplo, chocolate. Chocolate não tem 4 pedacinhos? Então, tem 4 letras. Primeira, hipótese silábica. Depois a criança começa a se dar conta que
Os sons têm que ter a ver com as letras. E aí a criança coloca letras que tenham a ver com os sons daquela palavra. Chocolate. Aqui a criança está escrevendo só com vogais. Chocolate. Aqui a criança está escrevendo só com consoantes. Mas ela pode misturar vogal e consoante. Aliás, a Emília Ferreira ia me dar 0 aqui, ó, porque a maioria das crianças não ia admitir essa hipótese de uma letra igual a outra, uma do lado da outra. Que a maioria das crianças já se deu conta que não, nas palavras não tem letras iguais uma ao lado da outra. Então, a maioria das crianças já não iria aceitar essa minha hipótese. E aqui a criança misturou vogais e consoantes. Chocolate. Comprovei ou não comprovei que tá tudo escrito chocolate. E se vocês fossem pai de uma criança ou o cuidador de uma criança e pedisse para a criança escrever chocolate e a criança aparecesse com uma escrita dessas? Gente, elas estão pensando, isso aqui tudo é raciocínio lógico. Então não vamos se desesperar tanto. As crianças, se elas estiverem sendo levadas a pensar sobre os sons da escrita, elas começam a botar aquela cabecinha para funcionar e a coisa vai sair. Elas têm que ter ajuda do adulto, ajuda para pensar. Não adianta dar tudo pronto, porque não vai fazer sentido. Aí a Emília Ferreira diz que depois disso a criança se dá conta que não, que tem algumas sílabas, alguns pedacinhos que tem mais de uma letra. E aí a criança começa a colocar aonde ela acha que tem mais letras e começa a escrever. Existem as crianças que fazem isso sem ter o valor sonoro, tá? Eu não coloquei aqui, mas existe, tá? Ó, chocolate, 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 chocolate. Quando a gente é professora e a gente vê uma escrita dessas, a gente fica maravilhada, feliz da vida, porque a gente tá vendo que eles estão no caminho. E depois, o penúltimo estágio que a Emília Ferreira chama de estágio alfabético, que é quando a criança escreve as palavras de acordo com as sílabas que existem na palavra. E só depois, então, quando a criança já está pensando nas palavras que tem pedacinhos que existem mais de uma letra para representar, aí a criança vai para o estágio ortográfico, que é quando ela começa a fazer essa diferenciação. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho e que tenha valido a pena assistir até o fim.